Lucas capítulo 5, do verso 1 ao 6. Amém? Fala bem assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia, o apertava de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou em um dos barcos, o que pertencia a Simão. Ele pediu que o afastasse um pouco da praia. Então se sentou e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, lancem a rede para a pesca. Simão respondeu: mestre, nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, sobre a sua palavra vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a se rasgar. Amém? Senhor Jesus, queremos te agradecer por esse momento. Não que o Senhor vai falar com a gente, porque o Senhor se revela, se manifesta constantemente. Tem ocorrido essa manifestação desde o começo desse culto. Mas clamamos, Senhor, para que nesse momento a palavra não seja roubada nem das nossas mentes e corações. Lança por terra todo sofisma, todo conhecimento altivo que se levanta contra o conhecimento de Deus. E que realmente a sua palavra encontre pouso nas nossas vidas. E que essa semente não fique à beira do caminho. Que os nossos corações não sejam endurecidos, não estejam, Senhor, enrolados por espinhos, mas que a nossa terra seja boa e dê frutos a 100 por 1. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda estava conversando com uma pessoa esses dias que eu tenho uma Bíblia que dá para escrever muitas coisas nela. E eu fui voltando e lendo tudo aquilo que o Senhor vai me dando, e eu vou lendo, porque eu leio a Bíblia e eu escrevo, eu vou lendo, vou escrevendo, vou lendo, vou escrevendo. E eu sentei e falei: meu Deus, mas quanta coisa boa, Senhor, eu não usei para ministrar um louvor. Senhor, olha que coisa maravilhosa, eu não fiz uma palavra com isso. E foi maravilhoso, porque o Senhor já me respondeu de bate-pronto, sabe? O que Ele me disse foi: porque você estava escrevendo isso para falar para os outros e não para você. E a palavra de Deus não é para a gente ler para as outras pessoas. Quando Jesus promove o encontro entre eu e você, entre nós e Ele, não é para a gente se encontrar com Jesus pensando: ai Jesus, você não sabe, fala comigo, porque meu marido ficou em casa, ai os meus filhos, eu tenho que dar uma palavra para minha nora, eu tenho que levar uma palavra lá no meu emprego. Gente, quando a gente se encontra com Jesus, é porque Jesus quer se encontrar com a gente, é sobre nós e Deus. E naquele dia, com toda certeza, lendo essa palavra, nós sabemos, Jesus tinha marcado encontro com aquela multidão? Tinha. Jesus tinha marcado encontro com Pedro? Tinha. Jesus podia não estar lá? Não, porque a agenda do céu, ela vai acontecer como o céu quer. Deus não muda os planos dele. Os planos de Deus são imutáveis. Quando Adão e Eva pecou, Deus não virou para o Espírito Santo e para Jesus e falou: gente do céu, e agora o que a gente faz? Deu ruim lá embaixo. Não, o cordeiro já tinha sido morto antes da fundação do mundo. Deus não é pego de surpresa. Deus marcou um encontro no Éden, Ele foi se encontrar com Adão e Eva, mas eles não estavam lá. Eles estavam com vergonha de Deus e se esconderam. Então a gente vai vendo que Deus, Ele vai cumprindo os propósitos, a agenda e a vontade dEle. Mas Pedro naquele dia poderia não estar lá? Poderia. A multidão naquele dia poderia ter outro compromisso? Poderia. Mas Jesus estaria ali. E louvado seja Deus por cada um deles que decidiram não cumprir a agenda do coração deles, mas decidiram cumprir a agenda de Deus. Porque aqui Lucas é o médico amado, a gente tem visto isso. Ele é o redator do livro de Atos, tradicionalmente aceito pela igreja. E ele é um redator, um escritor excepcional. Mas Lucas é um médico, e quando a gente pega o livro de Lucas, tem muita coisa sobre cura, sobre milagres, sobre sinais, sobre maravilhas. Mas aqui, Lucas, ele fala o quê? Que aquela multidão estava comprimindo Jesus para o quê? Ouvir a palavra de Deus.
A gente precisa aprender a espremer Jesus para ouvir a palavra de Deus. A gente precisa aprender a se ajoelhar diante de Deus e não sair dali até Ele falar, até Ele se manifestar. A gente tem mania de procurar nos profetas, de pedir para o Senhor enviar uma revelação, de pedir uma palavra específica no YouTube, sei lá onde, para que Deus fale com a gente o que Ele quer, mas a gente parou de se achegar perto de Jesus, de espremer Ele, porque é desagradável espremer Jesus, porque quando a gente espreme Jesus, a gente também é espremido. Aqui fala que a multidão espremia Jesus. Era só Jesus que estava sendo espremido? Não, aquela multidão estava se espremendo também, porque todo mundo queria ouvir a palavra de Deus. Mas a gente está num tempo muito perigoso, porque a gente tem aprendido a fugir dos processos, a gente tem aprendido a fugir das dores. Nós somos a geração que a ciência se multiplicou demais e a gente não se permite nem sentir uma dor. A gente não sente dor no corpo, a gente não sente dor na alma, a gente se recusa a passar por processo, porque quando a coisa fica muito difícil no trabalho, é só procurar outro emprego. Eu já começo a enviar currículo. Quando as coisas ficam difíceis no ministério, já é hora de eu puxar o carro, eu vou embora, porque está muito difícil aqui. Quando as coisas ficam difíceis no casamento, Deus, será que é para eu estar aqui? Você não vai mudar esse homem, você não vai mudar essa mulher. Eu casei errado, meu Deus. Se você casou errado, eu não sei. Mas eu sei que se você fez uma aliança diante do altar de Deus, e você for perseverante até o fim, as palavras do Senhor são palavras de esperança, de transformação, de vida eterna. Ele pode mudar todas as coisas. Mas a gente está sempre se perguntando se a gente deve continuar. E eu vejo uma palavra em que o Senhor, Ele falou para Daniel: Daniel, as coisas vão ficar muito difíceis daqui para o final, mas tu, porém, seja perseverante, vai até o fim. Mas a gente desaprendeu a ir até o fim. A gente desaprendeu que a dor é uma proteção que Deus colocou dentro de nós. Existe uma doença chamada analgesia congênita. Já decorei. Analgesia congênita. Eu lembro quando eu estudei isso na faculdade, muito tempo atrás, uma coisa que ficou na minha mente foi quando o professor, ele disse bem assim: a dor, ela nos protege. Porque quando você sente dor, você sabe que ali é um lugar de perigo. Quando você sente dor, você sabe que você precisa o quê? Tomar cuidado. Mas a gente tem olhado a dor como um momento, o quê? Em que a gente tem que se esconder dela. Quando na verdade a dor às vezes é um momento de cura e de restauração. Ontem eu fui fazer um café, e na hora que eu peguei, a água tinha acabado de ferver, eu fui pegar para virar dentro do coador. O coador estava em falso e virou tudo em cima de mim, virou no meu braço, e eu passei a noite com um gelinho no braço, para poder parar a dor. Enquanto eu estava com o gelinho no braço, eu não sentia dor, mas quando eu tirava o gelinho, eu sentia dor. Então o que eu fazia? Eu botava o gelinho, tirava o gelinho, botava o gelinho, tirava o gelinho. Só que na hora de dormir, a hora que o gelinho acabava, eu tinha que correr pôr um gelo de novo. Era meia-noite e eu ainda estava lá preocupada com o meu braço, até que eu falei: Senhor, eu sei, eu vou ter que tirar para meu braço se acostumar com a temperatura ambiente e os meus receptores responderem à recuperação que tem que acontecer naturalmente. E quando eu tirei, eu fiquei lá 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, até que passaram 10 minutos, meu corpo se acostumou e aquilo parou de arder. Mas eu tive que me expor ao quê? A dor. Tem hora que a gente precisa aprender a se expor a situações desconfortáveis, para que Deus molde o nosso caráter, para que Deus molde o nosso interior. Mas é desconfortável comprimir Jesus, é difícil, é desconfortável a gente ser comprimido, mas que seja a noite da gente falar: Senhor, eu não quero mais fugir dos processos, porque é muito gostoso a gente ouvir uma palavra que fala que Deus está mudando o ciclo, Deus está mudando a estação, Deus está nos transicionando, e tem hora que Deus não vai te transicionar para lugar nenhum. Se você não aprender no deserto, você não vai sair dali. Você vai mudar de igreja, vai mudar de ministério, você vai mudar de casamento, vai mudar de trabalho, vai mudar de filho, vai mudar de tudo. Mas você não vai ser mudado. Você, para onde for, você vai carregar esse caráter falho, porque você não deixou Deus te moldar. Mas que seja a noite da gente se expor a situações difíceis e falar: Senhor, eu estou aqui.
Senhor, me molda, me usa da maneira que te agrade. Eu vou enfrentar essa multidão, eu vou enfrentar esse desconforto, porque eu quero ouvir a tua voz. É porque eu quero me relacionar com o Senhor. Chega de me ajoelhar com uma oração pronta, me levantar, dizer amém e acreditar que tudo vai acontecer como eu quero. Não, Senhor, eu vou me ajoelhar e vou esperar o Senhor falar, porque o teu servo te ouve. Que seja a noite da gente abrir os nossos ouvidos, a gente chegar com uma oração pronta, a gente chegar com uma decisão tomada diante do Senhor, meu amado. Não é oração, é uma decisão tomada. Como que Ele vai falar com o teu coração? Mas quando você chega diante dEle e fala: Senhor, esses são os meus planos, mas a partir de agora eu submeto eles a Ti. Senhor, faz a Tua vontade, porque a Tua palavra me ensina que ela é boa, que ela é perfeita e que ela é agradável. E sabe por que aquela multidão estava atrás de Jesus e já não era mais para cura? É porque as palavras que saíam da boca de Jesus eram palavras de esperança. A partir daquele momento o evangelho estava sendo pregado aos pobres. Agora o evangelho não era exclusivo dos ricos. Agora, se você é pobre e não tem nada a oferecer, é de você que Jesus precisa. Agora, quando Jesus falava que os mansos iriam herdar a terra, meu Deus, que palavra de esperança, porque a gente está vivendo um momento em que para você conquistar alguma coisa, você tem que ter poder, você tem que ter a voz alta, você tem que gritar mais alto, você tem que fazer ameaças. Mas Jesus, Ele fala o quê? Os mansos herdarão a terra. Você não precisa levantar a tua voz, você não precisa se impor, você precisa me deixar estar na frente das suas batalhas. Meu Deus, como era gostoso sentar para ouvir esse Deus que estava ali trazendo esperança aos corações. Porque quantas pessoas hoje, por não terem esperança, têm saúde, têm dinheiro no bolso e estão se jogando na linha do trem. Mas tem gente que não tem saúde alguma, eles não têm dinheiro no bolso, mas eles têm esperança, e eles estão vivendo de glória em glória, de graça em graça, até chegarem à estatura de varão perfeito. E nessa noite o Senhor, Ele quer nos ensinar 3 lições muito valiosas. A primeira, meu amado, é que Jesus, quando a gente espreme Ele, Jesus, Ele dá um jeito de ser ouvido. E quando Jesus é ouvido, o milagre chega na nossa casa, o milagre chega na nossa vida. As palavras dele são palavras de vida eterna, são palavras de esperança. Então a gente aprende o quê? A primeira coisa aqui que a gente precisa aprender a espremer Jesus. Aquelas pessoas queriam ouvir Jesus, e apesar do lugar dificultar eles ouvirem Jesus, apesar do som não ser muito bom, Jesus, Ele deu um jeito do quê? De ser ouvido. Ele olhou ali um barquinho parado, e Ele falou o quê? Eu vou entrar nesse barco. Se tem um barquinho aqui disponível, eu vou entrar nele. E aquela multidão atenciosa esperou para quê? Para ouvir a palavra de Deus. Mas às vezes a gente não tem paciência para espremer Jesus, a gente não tem paciência para ouvir o que vai sair da boca dele, porque a situação é desconfortável, porque a gente está machucado, porque a gente está ferido. Mas a gente tem que aprender a chegar diante do Senhor e esperar o próximo comando dele. Mas a gente não tem tido paciência. Outra não virtude da nossa geração, a gente é impaciente. A gente orou e a gente quer que aconteça. A gente pede, a gente quer que se concretize. Mas que seja tempo do Senhor trabalhar a paciência nos nossos corações. A gente tem sido muito ansioso, e é desconfortável falar que a ansiedade, ela é coisa de pagão. Mas é. Vamos lá para Mateus capítulo 6. Vamos. Mateus capítulo 6, porque é aquilo, né? Tudo que está na cabeça agora é uma doença, a gente tem que tratar, a gente tem que conversar com alguém. Eu não sei, daqui uns dias a prostituição vai ser uma doença, o adultério vai ser uma doença, tudo é doença. Matou alguém, nossa, mas é doença. A pessoa tirou uma arma e matou o outro no meio do trânsito, não, mas ele tem uma doença mental. A gente está justificando tudo com uma doença da alma. Deixa eu falar, pecado é pecado. Você pode dar o nome de doença, você pode dar um CID, você pode dar um laudo. Mas se é pecado,
e não for tratado, vai te levar para o inferno. Se é pecado e não for tratado, ele vai destruir a sua família. E o pior, se você estiver tratando da maneira errada, você está se distanciando do propósito do Senhor. Mateus capítulo 6, verso 28 fala o quê? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Gente, olha só. Deus tem cuidado com a natureza? Tem. Mas Ele mesmo está falando aqui o quê? Que essa natureza vai ser lançada no fogo. A gente falou um pouco disso na terça-feira. Mas não é porque a natureza vai ser lançada no fogo que Ele não torna o lugar onde a gente vive bonito. E Ele está falando que o cuidado dEle é tão maravilhoso que nem Salomão, um rei tão grandioso, tão cheio de riquezas, se vestiu como os lírios do campo. E eles vão ser lançados no fogo. O que Ele está falando? Vocês não vão ser lançados no fogo. Bom, pelo menos eu não, em nome de Jesus. Vocês não vão ser lançados no fogo. Imagina o que eu tenho preparado para vocês. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer. Gente, mas quem não se preocupa com o que vai comer? Quem tem filho se preocupa de manhã com o que vai fazer no almoço e na janta, porque eles já estão perguntando, né? Ou o que vamos beber? O que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Ansiedade é coisa de crente ou de pagão? Pagão. Você pode dar um CID, mas a Bíblia não fala isso. E quanto mais rápido a gente aceitar as verdades eternas, a gente será curado. A gente não gosta de falar que muito da nossa mente é falta de fé, porque muitas vezes é sim. São pecados não tratados. São vaidades enraizadas no nosso coração. São falta de perdão liberado. Eu gosto muito da psicologia, porque tudo começou com Freud. Para Freud o problema é de quem? Quem estudou um pouquinho sabe. Para Freud o problema é dos pais. Se você for na psicologia, gente, ó, batata. Tudo que acontece com você, a culpa é do teu pai e da tua mãe. Aí o teu filho vai no psicólogo, a culpa também é de quem? É tua. Sabe por que a gente parou de assumir a responsabilidade pelas nossas escolhas? A gente parou de assumir, e é isso que o diabo quer, que a gente não assuma a responsabilidade pelos nossos atos. Mas que seja tempo da gente ser posicionado, saber aonde Jesus está e falar: Senhor, eu vou lá, porque eu preciso dessa palavra de vida. A partir de agora, eu não quero viver sob os olhos dos meus pais. Olha, é tão lindo, porque Malaquias, Isaías falam o que? Que nos últimos dias, Malaquias fala maravilhoso, e Lucas também. Lucas nos primeiros capítulos, João, ele fala bem assim, que nos últimos dias, o coração dos pais se converteriam aos filhos. Sabe o que isso quer dizer? Que nos últimos dias nós teríamos o olhar voltado para os nossos filhos, cuidaríamos deles com zelo, com carinho, com cuidado. Mas também fala que os desobedientes se voltariam aos anciãos. Isso também fala de uma geração que é totalmente intempestiva, totalmente ansiosa, vai começar a procurar lugar na sabedoria, vai começar a procurar verdades na palavra de Deus, em quem conhece. E que seja a noite dos nossos corações serem convertidos, porque também foi lido Ezequiel capítulo 3, daqui há uns tempos atrás. E o que Ezequiel capítulo 3 fala? Olha, os pais, se eles fizerem uma coisa errada e os filhos fizerem também, os dois vão ser punidos, porque o filho perpetuou o pecado do pai. Não é isso que a psicologia fala? A culpa é do pai. Mas também ele fala, tem pai que erra e o filho escolhe um caminho diferente, porque ele se encontrou com a verdade, com a vida, e ele entende: o meu pai fez, mas essa maldição acaba aqui. Eu vou ser diferente, porque eu encontrei Jesus. Mas tem aqueles, meu amado, que os pais fizeram tudo certinho, mas o filho decidiu fazer o quê? Errado. É Adão e Eva, né? Gente, a culpa é minha, a culpa é sua. A decisão de viver uma vida regenerada é minha e a sua, porque hoje nós temos acesso à palavra de Deus. Mas o problema é que a gente não quer ir ao encontro de Jesus, porque é desconfortável. Porque se eu for até Jesus, Ele vai falar e eu não quero ouvir. Às vezes Jesus marca o encontro, mas eu não quero estar lá. Sabe por quê? Porque se eu for até Ele, eu vou ter que fazer o que Ele manda, e eu não quero, porque é doloroso, é desconfortável, causa dor.
Mas eu quero dizer que a dor ela cura. Foi por causa da dor de Jesus que nossas dores foram saradas, que nossos pecados foram perdoados. A gente deveria pegar a nossa frustração, porque a gente é muito acostumado a culpar o outro, né? A nossa frustração, a gente pega e grita com as pessoas. A gente está frustrado, a gente se irrita, a gente joga tudo para cima. Mas o que Jesus ele tem pedido para nós, meu amado? Pega aquilo que fizeram com você e transforma num testemunho. A palavra de Deus fala de uma mulher pecadora, que Jesus perdoou os pecados dela. E sabe o que ela fez com o perdão do Senhor? Ela não foi lá na cara daqueles que tinham usado, daqueles que tinham abusado dela, e falou bem assim: olha o que Jesus fez comigo, Ele mudou a minha história. Não, meu amado, ela foi para frente. Ela comprou um perfume e falou: quer saber? As coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio proposto, para a salvação prometida. E ela compra um perfume e vai para o mestre. A gente precisa aprender, meu amado, a pegar o que fizeram com a gente e transformar numa história de milagre, de testemunho, e não olhar para trás, mas avançar para o alvo. O que a gente tem feito com a frustração? Pedro pegou o barquinho dele e permaneceu ali. E eu acho muito interessante, porque Pedro, depois de um dia de trabalho, não produtivo, porque ele não pescou nada, ele podia ter ido embora, ele podia nem ter dado ouvido ao mestre, mas o barco dele estava ali disponível. Mas ele podia ter ouvido aquela palavra e falado: quantos de nós não somos assim? Eu já nem quero falar de Deus, pelo amor de Deus, olha, eu estou tão cansado, dentro de mim está fervendo tanta coisa. Ele podia ter ido embora. E muitas vezes Jesus quer falar com a gente. O Senhor, Ele quer se manifestar, mas a gente deixa as tribulações externas invadir o nosso interior. Mas que seja a noite da gente alinhar o nosso espírito, a nossa alma nos propósitos de Deus. A gente deixar o nosso barquinho parado, e se Jesus quiser entrar, a gente fala: Jesus, pode entrar. Essa casa é tua casa, eu estou deixando ela para você. Mas a gente parou de espremer Jesus. A gente está cada vez mais indo para os lugares confortáveis, para os lugares conhecidos, quando o que Jesus espera da gente é que a gente vá para águas mais profundas. E é difícil ir para as águas profundas, até porque quando a gente já tentou e não deu certo, a gente não quer tentar mais. É um desperdício de energia, é um desperdício de tempo. E a gente se tornou uma geração que a gente troca muito fácil de coisas. A gente foi restaurar um sofá lá em casa, que o Felipe fica tanto tempo sentado naquele sofá que literalmente meus irmãos fez um buraco. E a gente foi conversar para restaurar um sofá. Aí um cidadão cobrou R$4.000 para restaurar um sofá de 2 lugares. Gente, eu posso comprar um novo, Mas eu falei assim: não vamos comprar um novo agora, e não vou pagar R$4.000, porque não é o valor. R$4.000 é um sofá novo, eu sei disso, é burrice. E deixamos lá. E meu pai achou um moço ontem, foi ontem. Aí o moço foi lá e cobrou R$800 para consertar o sofá. Que bênção, Mas imagina só se eu tivesse pagado R$4.000. Imagina se eu tivesse jogado fora e comprado outro. A gente parou de perseverar. O crediário, o cartão de crédito, às vezes está já salvo lá, e é só trocar de celular, quebrou, porque ficou obsoleto. A gente parou de insistir. A nossa mentalidade é pula para frente, e Jesus ficou lá atrás. Chega, em nome de Jesus, esse demônio na nossa vida, de pular processos, que a gente seja constante. A gente está vindo de uma série de pregações, que está nos chamando a ser constante no Senhor, mas a gente está pulando de galho em galho, pulando de processo em processo, meu amado. E uma coisa que eu aprendi: ou do deserto você sai aprovado, ou você não sai, um ou outro. Você só vai mudar de deserto, mas se você for para o deserto e você não for aprovado, você não vai sair de lá. É o que aconteceu com aquele povo. Não é palavra minha, é que a palavra de Jesus é desconfortável. A gente quer ouvir o que a gente quer, o que faz bem, o que acaricia o nosso ego. Mas se acariciar o nosso ego, a gente está fazendo esse negócio de ser crente, é errado. Às vezes a gente está lendo muito a palavra para a gente ter debate teológico. A gente lê e fala: meu Deus, amanhã eu falo com meu irmão,
Amanhã eu falo isso com essa pessoa, tem uma resposta na ponta da língua. Meu amado, Jesus não quer você cheio de resposta. Jesus quer você cheio de amor para salvar as pessoas. Parece que a palavra de Deus virou uma arma para a gente ferir as pessoas, para a gente fazer valer os nossos direitos. O Senhor, Ele fala na palavra dEle, bem assim, que minha é a vingança. Mas a gente se tornou justiceiro. A gente está perto de Jesus, para ter conhecimento de Jesus, para ferir as pessoas. Em nome de Jesus, que seja tempo da gente ser curado e restaurado. Que por onde a gente vá, a gente pegue a ofensa e a gente transforma em perdão. A gente pegue o que nos fizeram e a gente ande uma milha a mais, porque é o que a palavra do Senhor nos ensina. Se baterem numa face, a gente vai oferecer a outra. Sabe por quê? Porque é o que Jesus ensina. Porque Ele não espera menos daqueles que querem se parecer com Ele. E parece algo muito doloroso, mas a verdade é, meu amado, que se você não apanhar, porque você está servindo os propósitos de Deus, porque você decidiu ser um servo do Senhor, você vai apanhar de Satanás. A gente só está escolhendo de quem a gente vai apanhar, se é do mundo ou se é de Deus. Às vezes a gente só está protelando uma dor que vai acontecer, mas a gente está preferindo sofrer do jeito errado e não do jeito certo. Mas que seja tempo da gente enfrentar a multidão, ser exprimido com Jesus, porque vale a pena ouvir o que sai da boca dele. E quando a gente espreme Jesus, Jesus também dá um jeito de ser ouvido. E quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Que a gente realmente deixe o nosso barco disponível. Pedro estava ali depois de um dia cansativo. Pedro estava ali recolhendo, na verdade um dia não, uma noite inteira trabalhando, tentando pescar e não conseguiu. E tinha um homem falando, tinha uma multidão se espremendo, e de repente Pedro lavando a rede ali, ele olha para o lado, Jesus subindo no barco dele. Aí o mestre fala, larga aí tua rede, para o que você está fazendo. Gente, tem hora que a gente tem que aprender a parar de fazer o que a gente está fazendo. A gente não dá prioridade para o Senhor. Às vezes a gente está preocupado com a nossa rede. A gente está igual Marta, né? A gente está lá fazendo tanta coisa na cozinha. A gente está ali cuidando do multimídia. A gente está cuidando do louvor. A gente está cuidando da intercessão, da portaria. Todo dia parece que eu estou fazendo. E Jesus está ali te chamando porque quer entrar no teu barco. Aí você, não, Jesus, rapidinho, deixa eu terminar aqui. Aí quando você se vira, Jesus já foi. Porque você não ouviu a voz do Senhor. A gente precisa aprender a parar e ouvir o chamado do Senhor. A gente está muito preocupado com o que a gente tem que fazer. E tem hora que o Senhor está falando, para de fazer o que você está fazendo, porque isso nem é importante. Maria escolheu a melhor parte. Eu sei que está todo mundo com fome, eu sei que todo mundo precisa de pão, mas Marta, eu posso fazer sair água da rocha. Marta, eu posso fazer cair pão do céu. Sai dessa cozinha. Às vezes a gente quer dar muito o nosso jeito, a gente quer resolver na nossa força, no nosso braço, e o Senhor está chamando a gente para a sala, mas a gente insiste em ficar na cozinha fazendo do nosso jeito. A gente ainda quer trabalhar, a gente ainda quer aprender, a gente ainda quer ensinar, mas a gente não quer ter um coração ensinável. A gente sempre quer estar no comando. E eu quero dizer, quem quer ser servo do Senhor, ele vai sair do comando. A gente vai aprender que a gente não comanda nada. Ser servo é ser humilde. Ser servo é lavar o pé de todos. Mas a gente sempre quer estar no comando. Mas que seja a noite da gente sair do comando. Uma coisa que a gente aprende é que se também Pedro, ele tivesse pescado naquela noite e o barco dele tivesse cheio de peixes, teria espaço para Jesus entrar ali? Os dias mais difíceis, os dias mais vazios, os dias mais dolorosos da nossa vida, é o dia que o Senhor tem um espaço para entrar. Mas se Pedro tivesse ido embora com o barquinho dele e falado, eu não brinco mais, ele seria mais uma pessoa sem dinheiro no bolso. Mas porque ele deixou o barquinho dele disponível para o Senhor, Jesus entrou nele. Se ele tivesse pescado naquela noite, ele estaria no mercado, ele estaria vendendo os peixes dele, ele estaria ganhando muito dinheiro, mas ele não teria vivido o maior propósito na vida dele, que era ser uma coluna da igreja de Cristo, que era ser a rocha.
E às vezes o Senhor, Ele tem permitido a gente perder certas coisas. Às vezes o Senhor, Ele tem permitido que a gente não tenha certas oportunidades. Porque com essas oportunidades, Jesus não teria espaço na nossa vida. E a gente precisa entender que o nosso barco muitas vezes precisa estar vazio, para que o Senhor entre, e Ele possa trabalhar, e Ele possa nos dar uma missão, e Ele possa fazer a obra dEle nas nossas vidas. Às vezes a gente quer o nosso barco cheio, 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 mas às vezes tão cheio ele está, que Jesus não pode entrar. Mas que seja a noite, da gente pegar os vazios da nossa vida, e entender: Senhor, esse lugar está vago, é para você entrar. Senhor, me perdoa se eu tenho ainda tentado pescar, se eu tenho tentado fazer do meu jeito, mas Senhor, entra no meu barquinho. Jesus, no meio daquela multidão, as pessoas queriam ouvir, porque o que ele estava anunciando eram as boas novas. Romanos capítulo 5, verso 5, diz bem assim, vamos lá comigo. Romanos capítulo 5, verso 5, diz bem assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz o quê? Perseverança. Mas quando ele fala nós, quem é nós? É todo mundo? Porque não é todo mundo que está se gloriando na tribulação. Tem gente que está se lamentando, tem gente que está chorando, tem gente que está se desesperando. Mas existe um grupo seleto de crente. E eu gosto muito de um livro que eu estou lendo, e ele é Cartas de um Diabo para o Seu Aprendiz. E ele, em um momento, ele fala assim, o diabo falando, né? Que a igreja que dá medo no inferno não é a igreja que a gente vê, a igreja de 4 paredes. A igreja que dá medo no inferno é a igreja invisível, que através dos séculos ela continua avançando, mesmo que ela esteja sangrando. Então esse grupo seleto de pessoas que continua avançando, não são todos os crentes, mas é um grupo seleto de crentes, que ousou colocar os olhos no Senhor, que se gloria na tribulação, que ele está sendo perseguido, mas ele sabe, é para que o nome do Senhor seja glorificado. E ele continua dizendo, porque sabemos que a tribulação ela vai produzir perseverança. Se eu estou sendo perseguido, se eu estou enfrentando uma luta, eu vou continuar, porque a palavra do Senhor não me mandou parar, Ele mandou continuar avançando, Ele continuou a mandar caminhando, e eu vou continuar caminhando. E a perseverança, um caráter aprovado. Meu Deus, como tem sido difícil achar pessoas fiéis. Eu entrevisto as pessoas no meu trabalho, eu ajudo a participar do processo seletivo. E quando eu vejo um currículo em que, num período de 2, 3 anos, a pessoa já teve 5 empregos diferentes, essa pessoa é fácil ou é difícil de trabalhar? Difícil, porque quem é bom não sai de todos os lugares, ela se submete a processos, ela cresce, e ela sabe que se mudar de emprego, pode ser que seja um pior, pode ser que seja um melhor, mas a verdade é que são pessoas que elas não conseguem se amoldar nos ambientes de trabalho, elas são difíceis de trabalhar, e geralmente eles sentam na cadeira e sempre falam mal de todo mundo. Não é porque meu antigo chefe, não é porque meu colega de trabalho, gente, ele sempre tem um problema para falar de alguém. Então quando eu pego um currículo, e é um currículo muito extenso, eu já aprendi desde a minha área de enfermagem, é porque são pessoas difíceis de lidar. E às vezes a gente está com um currículo muito longo, e a gente acha isso bom, e não, meu amado. Um currículo longo quer dizer que você não é perseverante, e quem não é perseverante não tem caráter aprovado. É um caráter, meu amado, que se não for feita a minha vontade, a gente gosta da oração do Pai Nosso, né? Mas a oração do Pai Nosso é: seja feita a tua vontade. Mas a gente está começando a orar: seja feita a minha vontade, eu só quero a minha vontade. Aí lá na frente está ferido, está machucado, lá na frente perde tudo. E não é porque pastor lançou palavra de maldição, não. É porque você decidiu viver fora da palavra. E quem vive fora da palavra está vivendo fora da graça de Deus. E ele continua dizendo: e a esperança não nos decepciona, porque quem tem caráter aprovado tem esperança. É uma pessoa que fala que está difícil, eu não tenho uma palavra clara de Deus para eu mudar, eu não tenho uma palavra clara de Deus para sair dessa posição. Senhor, então eu vou continuar plantado junto a ribeiro de águas, e eu sei que no tempo certo eu vou dar o meu fruto, enraizando no Senhor.
E quando você persevera, meu amado, você tem esperança. E aqui é maravilhoso, porque a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Ter o Espírito Santo é ter esperança. E a gente parou de acreditar muito fácil, de que Deus pode mudar as circunstâncias. Porque quando a gente pula de galho em galho nos processos da nossa vida, sabe o que a gente está dizendo? Deus, você não tem o controle. E Deus, se você não tem o controle, e eu não tenho a paciência para esperar, eu vou agir. E eu vou fazer do meu jeito. E eu vou fazer da minha vontade. Ainda a gente estava estudando algumas questões relativas a casamento. E eu acho muito interessante, porque Josué, quando entra na terra prometida, qual que é a direção de Deus para Josué e para todo Israel? Não faça aliança com ninguém. Se chegar alguém para fazer aliança com vocês, não faça. Mas aí eles chegaram lá, né, na terra prometida. Aí chegou lá uma galera, os agagitas, e eles moravam a 3 dias de distância, mas eles chegaram, né, eles criaram toda uma narrativa na cabeça deles, chegaram com a roupa rasgada, levaram um pão embolorado, e falou bem assim: nossa, olha, a gente veio de longe, a gente está precisando de proteção, porque a nossa terra está sendo invadida. Vixe, contou uma história lá, e Josué acreditou junto com todo Israel, e eles fizeram aliança com aquele povo, mas Deus falou o quê? Não faz aliança, mas eles fizeram. E de repente, né, depois de uns dias, eles descobriram que aquele povo não morava longe, que aquele povo morava perto, e eles tinham se metido numa batalha, e eles acionaram Josué e o povo de Israel para lutar com eles. Mas Josué, ele não pode falar assim: vocês me enganaram. Agora eu vou voltar atrás, porque o acordo não era esse. Eu acordei com vocês de ajudar vocês, eu fiz aliança porque eu achei que vocês moravam longe. Sabe por que Josué ele não quebrou a palavra? Porque quando a gente faz uma aliança, a aliança é inquebrável. E a gente tem sido uma geração que a gente quebra alianças muito fácil. E Josué não quebrou a aliança. Josué acabou tendo que entrar numa guerra que ele nem deveria entrar. Mas sabe qual guerra foi essa? Foi a guerra que Josué entrou para guerrear, e Deus parou o sol, parou a lua, e entrou a favor daquele povo. Eu quero dizer, meu amado, que se você lutar, você for perseverante, para que uma aliança continue de pé, Deus para sol e lua para proteger a sua casa. Deus para sol e lua para proteger seu ministério. Deus para sol e lua para proteger seu emprego. Mas a gente desiste fácil dos planos do Senhor. A gente deveria ser mais perseverante. O que eu aprendo com essa palavra, meu amado, é que aquelas pessoas, é que Pedro, ninguém faltou no encontro com Jesus. Todos poderiam ter faltado. Eu acredito que Jesus naquele dia iria para aquele lugar se não tivesse ninguém, porque a agenda do céu era aquela. Mas a gente tem mudado muito fácil a agenda de Deus na nossa vida. Nós temos sido muito voláteis. A gente tem agido muito de acordo com as circunstâncias. Mas que nessa noite nós venhamos pedir um coração equilibrado a Deus, para que a gente esteja enraizado no Senhor, que a gente seja perseverante para viver as promessas dEle. Eu gosto muito de Moisés, porque Moisés ele ouviu a voz no meio de uma sarça. Ele tinha fugido do Egito, e ele ouve a voz no meio da sarça, e aquela voz fala: o que? Você vai voltar, você vai libertar aquele povo. E quantos de nós, por conta da nossa arrogância, por conta da nossa vaidade, a gente não dá o braço a torcer, a gente não volta atrás, em processos que Deus quer restaurar, porque fala: eu vou voltar para lá, Senhor? Meu Deus, que vergonha, se eu fizer isso, o que vão pensar de mim? Eu vou me humilhar desse jeito. Mas a palavra do Senhor, ela nos ensina: se a gente se humilhar debaixo da potente mão do Senhor, no devido tempo Ele nos exaltará. E a gente tem que aprender a se humilhar debaixo da mão do Senhor. Por isso eu te convido nessa noite a ficar de pé, que realmente nós venhamos pedir: Senhor, me ajuda, Senhor, a pedir segundo a Tua vontade. Existe uma missionária que se chama Amy Carmichael. Ela já morreu, ela é do ano de 1800, do século 17. E
Ela foi uma missionária que ela trabalhou muito na Índia. Ela recuperou crianças de serem prostituídas em templos indianos. Ela teve uma história tão maravilhosa. Mas nos últimos dias da vida dela, ela sofreu um acidente. E a gente está falando do século 17. Ela quebrou o tornozelo e depois disso ela ficou paralítica, porque gangrenou a perna e ela não podia mais andar. E enquanto ela estava deitada na cama dela, uma pessoa perguntou para ela do que ela sentia mais falta, já que ela não andava. De onde ela sentia mais falta, onde ela queria ir. E ela respondeu algo que eu nunca vou esquecer. De tudo que ela sentia falta, era de poder se ajoelhar diante do Senhor. Às vezes a gente esquece o quanto é importante a gente se ajoelhar diante de Deus. Porque quando a gente se ajoelha, a gente está se colocando num lugar de humildade. Quando a gente se ajoelha, a gente está falando: Senhor, é você que está no controle, não sou eu. Eu cheguei aqui para orar, Jesus, e eu achei que eu sabia o que eu queria. Eu achei que eu que estava certo. Eu cheguei aqui para orar, Senhor, e a história já estava montada na minha cabeça. Mas quer saber, Senhor? Eu me ajoelho diante de Ti, fala comigo, que o Teu servo Te ouve. Senhor, muda a minha mente, muda meu coração, muda a minha história, muda meus pensamentos e os meus sentimentos. Senhor, se eu tiver que sentir dor para ser curado, Senhor, eu vou sentir. Senhor, se eu tiver que expor o meu coração para que o Senhor coloque os sentimentos no lugar certo, Senhor, eu vou abrir o meu coração. Mas eu não quero me levantar daqui sem ouvir a Tua voz. A gente aprendeu a falar muito, mas a gente desaprendeu a ouvir. Mas que seja a noite dos nossos ouvidos serem abertos. Esprema Jesus. Mas também saiba que quem espreme Jesus é espremido de volta. Quem vai para o Senhor, Ele vai também te encontrar. E quem se encontra com a luz corre o risco de ficar cego e quando voltar a ver, não enxergar da mesma maneira. Senhor, queremos entregar as nossas vidas diante de Ti. Senhor, naquele dia uma pesca deu errado. Naquele dia, Senhor, as pessoas não conseguiam Te ouvir. Mas, Senhor, tudo aquilo estava na agenda do céu. O que nós aprendemos, Senhor, é que as circunstâncias mais hostis, os processos mais difíceis da nossa vida, Senhor, são os dias em que o Senhor quer chegar, Senhor, e entrar. O Senhor é aquele que nos faz viver uma pesca maravilhosa, mas também nos dá a oportunidade de abandonar tudo, Senhor, para Te seguir. Senhor, nós não sabemos, Senhor, ao certo muitas vezes o que o Senhor quer de nós, mas uma coisa nós sabemos: nós queremos estar em obediência, em temor e tremor. Nós sabemos que existe um Deus que muda estações, mas eu sinto, Senhor, que nós temos mudado estações por nós mesmos. Nós temos pulado os processos, Senhor. Temos pulado o tempo de ensino, Senhor, porque o nosso coração é duro. Mas clamamos para que essa palavra, essa semente entre em nossos corações, Senhor, e realmente venhamos nos expor à verdade da Sua palavra. Tira a ansiedade, os cuidados com as coisas desse mundo. Senhor, nós sabemos, Senhor, que não temos o controle para mudar nada. E eu Te agradeço por isso, Pai, porque nós mudaríamos tudo para pior. Mas nos ajuda a entender que o poder está nas Suas mãos e nos ajuda a nos submeter a ela. Mude as circunstâncias como elas Te agradam. Um dia difícil, Senhor, é a oportunidade do Senhor fazer milagres. Por isso, se as bocas tiverem que ser fechadas para Te ouvir, fecha a nossa boca. Se os nossos olhos, Senhor Jesus, estiverem no lugar errado, coloca no lugar certo. E se nossos ouvidos estiverem fechados, abra nessa noite, porque queremos Te ouvir, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nessa noite, meu amado, no Teu lugar, fala com o Senhor. Pede para Ele nessa noite: Senhor, visita meu coração. Eu não quero viver mais uma palavra, Senhor, que é para os outros.
Senhor, mas eu quero viver essa transformação em mim. Senhor, eu quero viver a vida de Deus na minha vida e sair habilitada, Senhor, para falar daquilo que o Senhor fez na minha casa.